Hello guys, aqui eu sou a teacher do canal Teach Me English e hoje iremos estudar os adverbs of frequency, ou os advérbios de frequência, e quando e como utilizá-los. So, let's go! Os adverbs of frequency descrevem a frequência que fazemos uma atividade, ou a frequência de hábitos. Eles são always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Se já estiverem gostando da aula, se inscreva no canal para saber mais de inglês. Now, let's go one more time. Always, usually, normally, generally, often ou often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Eu coloquei ali na pronúncia do often que você pode pronunciar tanto often como often. Os números em porcentagem é só para te dar uma ideia de mais ou menos a frequência em que a atividade é feita. Os adverbs seldom, hardly ever, rarely e never possuem uma conotação negativa. Para utilizar os adverbs of frequency, tem uma ordem correta. A ordem é subject plus adverb plus main verb, ou sujeito mais advérbio de frequência mais verbo principal. Perceba que o advérbio de frequência vai ao lado do sujeito da frase. Example: I study English, eu estudo inglês. Agora, se eu disser eu sempre estudo inglês, I always study English. O sujeito é I, eu. E o always está ao lado dele. I always study English. Ou então, John às vezes vai correr com uma amiga. John sometimes goes jogging with a friend. John sometimes goes jogging with a friend. Perceba novamente que sometimes está ao lado do subject, ou sujeito, que é o John. Quando temos um verbo auxiliar, como will, can, should, would, has, have, must, might, a ordem para utilizar os adverbs of frequency é subject plus auxiliary verb plus adverb of frequency plus main verb. Ou então, sujeito mais auxiliar mais advérbio de frequência mais verbo principal da frase. Example: eu fiz minhas tarefas. I have done my chores. Have é auxiliar ou auxiliary e done é o verbo principal. Então, irei colocar o adverb of frequency no meio dos dois. I have always done my chores. Eu sempre fiz minhas tarefas. I have always done my chores. Temos exceção da ordem? Temos sim, com o verbo to be ou amareis ou am, are, is. A ordem correta para utilizar os adverbs of frequency com o verbo to be é subject plus be plus adverb, ou sujeito mais verbo to be mais advérbio de frequência. For example, eu estou em casa aos sábados. I am at home on Saturdays. Então, colocamos o advérbio de frequência depois do verbo to be am. I am normally at home on Saturdays. Eu normalmente estou em casa aos sábados. Eles estão sempre cantando. They are always singing. Mesma coisa, always está depois do verbo to be are.
Então, a gente coloca o adverb of frequency depois dele. They are always singing. Baseado nisso, posso falar I normally am at home ou they always are singing? No, pois vimos que colocamos o advérbio de frequência depois do verbo to be, am, are, is. Vimos a ordem correta de colocar os adverbs of frequency. Porém, há alguns casos que você pode colocar no início de uma frase. Eles são usually, normally, generally, frequently, sometimes, occasionally. Example: às vezes eu ando de bicicleta. Sometimes I ride a bike. Eu às vezes ando de bicicleta. I sometimes ride a bike. Ambos nesse caso aqui estão corretos, tanto no início como depois do sujeito I. Já os adverbs always, seldom, hardly ever, rarely, never, nunca vão no início de uma frase. Então, por exemplo, eu nunca estudo matemática. Never I study math. Não está correto. A frase correta seria I never study math. Já para dar comandos, eu posso usar always e never no início de uma frase. Example: nunca faça isso de novo. Never do that again. Never do that again. Para mais aulas de inglês, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Thank you and see you later!